Boa noite, muito bom estar com vocês, obrigado pelo convite. Quando vocês me convidam, eu me sinto mais motivado, muito bom. Estar com vocês ontem foi muito legal. Aliás, estar com vocês no fim de semana foi extremamente legal. Prazer, pessoal, lembrem-se sempre, nós estamos trabalhando a essência do recomeço, que é lidar com os conflitos. Vocês entenderam que o conflito ele aparece nas relações de todas as pessoas. E vocês tiveram a oportunidade de sexta até agora de aprender como lidar com os conflitos. Hoje à noite, eu gostaria de ajudá-los a evitar o conflito. Como é que eu faço para evitar que situações de conflito ocorram no meu relacionamento ou nos meus relacionamentos? Eu com o meu cônjuge, eu com os meus filhos ou com o meu filho, eu com os meus colegas de trabalho, enfim, como eu evito. E é isso que nós queremos, é nisto que queremos concentrar nossa atenção hoje à noite. Na palavra de Deus nós encontramos referências que a nossa natureza é pecaminosa. Na palavra de Deus nós encontramos referências de que por natureza todos somos egoístas. Então vamos gravar de primeiro um conceito importante. Egoísmo é natural em nós. Altruísmo é intencional. Nada na sua vida mudará se não houver uma intenção. Ok, só que boas intenções sem ações correspondentes não ajudam. Então eu preciso ter conhecimento, aceitar o conhecimento, admitir a minha dificuldade e trabalhar para superá-las ou resolvê-las em mim. Ok. Outro conceito que queremos dar nesta noite. Ninguém é perfeito. Já entendemos. Ok. Ninguém muda alguém. Vou repetir. Nenhuma pessoa tem poder para mudar outra pessoa. Ninguém. Nem pai sobre filhos, nem mãe sobre filhos, nem irmão sobre irmãos, esposo sobre esposa e vice-versa. Ninguém muda alguém. Quando alguém muda, é porque esta pessoa quer. Então, a introdução da nossa referência para evitarmos o conflito é o que eu quero. Então, ponto. Você gosta de conflitos? Não, eu creio que não. Se você é uma pessoa saudável, não. Não, você não quer. Mas parece que é inevitável. E nesta semana, vocês ouviram isto. E eu gostaria de colocar para vocês uma cadeia. Como acontece o conflito. Vamos começar nessa cadeia com o primeiro ponto. Número 1, somos diferentes. Não esqueça disto, admita isto. Somos diferentes. Primeiro, eu sou diferente do meu cônjuge. Eu também sou diferente do meu pai e da minha mãe, porque eu posso estar atingindo um solteiro aqui. Eu sou diferente da minha mãe, do meu pai, sou diferente do meu irmão, da minha irmã, você tem irmãos, e, consequentemente, serei diferente de outras pessoas, como meu colega de trabalho, meu primo e meu vizinho. Mas eu gostaria de me concentrar na família. Então, eu sou diferente. Ok. Sendo diferente, o que acontece como consequência? Ok. Se eu sou diferente, então nós teremos divergências. Então, a divergência é consequente, é decorrente de duas pessoas diferentes estarem juntas. Então, vamos fixar aqui outro conceito. Diferenças são naturais. Divergências são consequentes, ou seja, naturais também. Então, duas pessoas diferentes terão divergências. Ok, se você aceita isto, você não vai estar lutando contra algo que não tem como lutar. Por exemplo, não quero divergir da minha esposa, isso não existe. Não quero divergir do meu esposo, não existe. Não quero divergir do meu filho que é contestador. Não existe. Não quero divergir do filho que é muito calado. Não existe. Se você é diferente, você vai divergir. Então, primeira coisa que se deve admitir, sendo diferentes, graças a Deus somos, teremos divergências. Ok? Isso é um conceito. Então, diferentes terão divergências. Esse é o primeiro conceito. Ok. A divergência é natural. Ficou claro? Ok, a divergência é natural. Em que nós divergimos? Qualquer coisa. Cores. Um gosta de uma cor, outro gosta de outra. Temperatura. Um gosta do ar-condicionado do carro mais gelado, o outro mais quentinho. Uma pessoa gosta de uma coberta, se dormem juntos, né? Uma coberta mais pesada, outro gosta de uma coberta mais leve. Isso são divergências
naturais e consequentes dos diferentes. Então, aceite isto, não fica lutando contra isto. Isso não é para lutar contra. A divergência é natural e consequente da convivência de diferentes. Se você admite isso, já fica mais fácil. Você fala, interessante, eu tenho que aceitar? Yes, você tem que aceitar. E como é que eu trabalho isso? Ok, porque se você não lidar bem com a divergência, ela passa para o outro estágio que agora você começa a ficar atento. E você começa a ficar atenta. Se eu não lido bem com a divergência, se eu não a aceito, se eu não a entendo e eu não sei lidar com ela, se eu não lidar bem com a divergência, eu pulo para o desentendimento, que é a consequência de divergências não tratadas ou não resolvidas. Ok, mas como é que fica isso? Vamos estabelecer o terceiro conceito. Divergência natural. Se eu não resolvo, eu vou para o desentendimento. Desentendimento é intencional. Voltando. Divergência natural. Aceite. Nós vamos ter. Olhe para o outro e fale, olha, interessante. Você gosta do verde, eu gosto do azul. Você gosta do cinza, eu gosto... Enfim, trabalhe as divergências. Não condene, nem critique. Trabalhe. Se for cores, se forem alimentos, se forem passeios, lugares que gostam de ir, aceite a realidade da divergência. Porque se você não aceitar, você vai sair do objeto, estamos lidando com o assunto alimentar. Eu gosto de algo que você não gosta. Se eu paro de discutir sobre aquilo que um gosta e o outro gosta, se eu paro, eu passo para a pessoa, que é o desentendimento. Então, outro conceito. Divergência é natural. Desentendimento é intencional. Divergência é funcional, é lidando com a cor, temperatura, educação de filhos, qualquer coisa que duas pessoas diferentes pensem de modo diferente, o que é natural, produzirá divergência. Então, divergência é natural, desentendimento é intencional. Divergência é funcional, é sobre o objeto, desentendimento é pessoal. Olhem como dá para a gente trabalhar bem isso aí. Se eu perceber que da discussão sobre o objeto, qual que era o objeto? A educação do filho. Um repreendeu por alguma coisa que o outro não acha tão errado. Ok. Se este é o caso, eu começo a criticar o outro porque divergiu de mim. Neste momento, eu saí do objeto, que é a disciplina do filho, a educação do filho, o ensinamento do filho, e passei para a pessoa do outro. Você é estúpido, você é ignorante, você é teimoso, você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai, você não muda mesmo. Veja que eu saí do objeto e passei para a pessoa. Deste momento em diante, a nossa discussão, nosso diálogo, nossa conversa não é mais o objeto do qual divergimos, que podíamos ter lidado bem. É a pessoa. Na verdade, eu estou rejeitando esta pessoa. Porque quando eu rejeito uma ideia de uma pessoa, um conceito de uma pessoa, um pensamento de uma pessoa, uma opinião de uma pessoa, para ela eu a rejeitei. Não tem como separar isso. Ele realmente não gosta de mim. Ela realmente não gosta de mim. Ele não se preocupa comigo. Ela não se preocupa comigo. Ela não se interessa pelo que eu penso. Ela não coopera comigo. E as acusações do ele, ela, são pessoais, não são funcionais. Não estão ligadas ao objeto da dificuldade. Olhem só, para nós podermos refletir, o que eu trouxe para vocês nesse primeiro slide. Presta bem atenção, porque ele vai te ajudar a ter o texto visual, que ajuda bastante. Vamos lá. Estamos lidando com diferenças. Agora mostraram aí uma diferença gigante que existe. Uma diferença gigante que existe entre mim e a Yara. E estamos juntos há 47 anos, mas somos diferentes. Somos bem diferentes. Temos divergências muito gostosas. A gente ri sobre elas. Temos 3 filhos. Maravilha. Muito bem. Vamos ao nosso primeiro slide, então, do conceito que eu quero partilhar com vocês. Olhem só. Se num relacionamento em que alguém está envolvido, um relacionamento, aqui, estou aqui, num relacionamento em que alguém está envolvido, se houver um desentendimento, olha só, pensa assim, sou eu. Eu estou num relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, e nós tivemos um desentendimento. Ok. Saímos da divergência
e passamos por desentendimento. Se esta pessoa achar um culpado, ela pensará que não precisa arrepender-se de nada. Então, veja só, eu saí do desentendimento, da divergência, entrei no desentendimento e no desentendimento achei um culpado. Se a pessoa, eu vou voltar para vocês poderem fixar o conceito. Eu vou voltar. Se num relacionamento em que alguém está envolvido, houver um desentendimento, e a pessoa achar um culpado, esta pensará que não precisa arrepender-se de nada. Então, vamos analisar esse conceito. Olha só, eu tive um problema de discussão, de diferença de opinião com a Yara. Nós estávamos divergindo. Como eu não concordei com ela, e ela não concordou comigo, e não partimos para o assunto do objeto, mas fomos para o lado pessoal, houve desentendimento. Para que eu não passe para o próximo estágio, para que eu saia dele, o conceito que eu coloquei tem que ser analisado. Qual que é o conceito? Que se eu achar, naquela discussão do desentendimento, que a Yara é a culpada, eu vou pensar que eu não tenho culpa nenhuma. No máximo, eu vou achar que eu só fiz aquilo que não devia porque ela me provocou. Que, de certo modo, passa a ser não ser culpado. Muitas pessoas, quando me procuram no atendimento, elas dizem assim, não que eu seja perfeito. Esta introdução me faz gelar as canelas. Quando o meu cliente introduz o problema dele com o cônjuge, dizendo, não que eu seja perfeito, eu já sei. Vai vir uma lista de coisas gravíssimas que o cônjuge faz e que ele é vítima, ou ele sofre as consequências. Esta pessoa, na verdade, está introduzindo, numa busca de ajuda terapêutica, um culpado numa situação em que ele está envolvido. Ora, se eu achar um culpado, eu vou pensar que não errei nada, que não tenho culpa nenhuma. Eu não posso achar um culpado, porque se eu achar esse culpado, eu saio fora da responsabilidade. Então, e se eu não sair da responsabilidade? Aí o desentendimento se agrava, não se resolve e, consequentemente, nós passamos para o outro nível, que é o do conflito. Olhem só, olhem como o conflito demorou. Número 1, somos diferentes, admitiu, ok. Por sermos diferentes, teremos desentendimentos. Número 2, então, desentendimento não tem que apavorar ninguém e nem tem que ir para o campo pessoal. Fica no objeto. Estamos discutindo a educação do filho, estamos discutindo o alimento desta refeição, estamos discutindo que frutas que vamos levar para não sei aonde, vamos discutindo um piquenique, se vamos para o parque ou vamos para onde, uma viagem, estamos discutindo um aspecto que envolve um plano de troca de carro, qualquer coisa, grande ou pequena. Nós estamos divergindo porque pensamos diferentes, vamos admitir, ok. Mas se porventura, por um deslize entre nós, houver desentendimento, que é o descuido com a divergência, lembre-se, o desentendimento é pessoal. Então, eu não posso, neste momento, que já entrou no desentendimento, eu já fui para o campo pessoal, eu não posso considerar o outro culpado. E como é que eu faço isso? Vamos dar um exemplo mais prático, para que vocês possam entender. Numa situação específica, concreta, a Yara me provocou. Vou dar o exemplo de casa para ficar mais fácil. Eu tenho milhares de exemplos de clientes. Eu quero dar o meu. Eu sou uma pessoa de natureza explosiva. Eu sou determinado, sou rápido nas decisões e sou explosivo. Com a graça de Deus e com esforço e muita vigilância, eu tenho praticamente reduzido as manifestações, eliminado as manifestações de explosão. Mas tem 2 estágios antes da explosão no qual eu me envolvo para chegar a esse ponto. O primeiro ponto, eu me irrito. No segundo ponto, eu fico nervoso e no terceiro ponto, eu irei explodir. Ok. Houve uma situação com relação às netinhas que estavam na nossa casa em que eu tive... não foi nem divergência, foi direto para o desentendimento com a Yara. Porque era algo do que nós já tínhamos tratado antes e tínhamos conversado sobre isso. Quando eu fiquei nervoso, não passei nem pela irritação. Da irritação eu já nem senti, fiquei nervoso. Eu disse para ela, desculpe, mas eu não tenho condições de falar agora. Com quem que eu estava preocupado? 2 preocupações, com o meu estado de nervos, meu estado emocional e com o nosso relacionamento.
E como é que ficou a situação das meninas que gerou o meu desentendimento? Entrou num plano terciário, não era mais importante para mim. Porque como eu estou alerta de que eu não quero me desentender com ela, e eu não quero, muito menos, ainda quero explodir como pessoa. Tomei a nossa cachorra, tínhamos uma pastora alemão, saí para caminhar com ela, morávamos nos Estados Unidos, estava fria aquela noite, me agasalhei e caminhei por 20 minutos com ela, à noite. Depois de 20 minutos, respirei fundo, orei por mim, pensei nas minhas dificuldades, falei para Deus sobre elas. Eu disse, Senhor, eu estou perdendo o controle e eu não posso, porque eu vou desonrar a Ti e vou mutilar o espaço que o Espírito Santo ocupa em mim. Fiz orações por mim o tempo todo, nenhuma por ela. Caminhei e voltei. Voltei, procurei para falar com ela no quarto. Ela já estava no quarto e as meninas já estavam nos seus quartos. Eu voltei e falei com ela, querida, eu queria pedir desculpas para você por eu ter ficado nervoso no incidente. Ela falou, você não tem que pedir desculpas para mim. Na verdade, você não ficou nervoso, você é nervoso. Quando ela falou aquilo, a primeira impressão que eu tive é que ela estava dizendo, você é assim. E aquilo me assustou. Ela falou, não, eu não... Eu falei, não, você está certa. Eu não posso depender de você para corrigir o que eu tenho que corrigir em mim. Eu tenho que corrigir mesmo, você está certa. Me perdoe. Ela falou, não, querido, você não está entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não devia ter provocado você como eu fiz, sabendo que você luta com isso. Eu quis dizer que você tem uma luta por ser nervoso. E, na verdade, quem teve a culpa foi eu. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Por favor, não tire a minha culpa. Fica com a sua, deixa eu com a minha. Porque se você tirar a sua, eu vou pensar que não tenho e não vou me proteger. Eu não quero isso, por favor. Então, deixa eu ficar com a minha, tá? Eu só quero uma coisa de você, você me perdoa? Você está disposta a me perdoar porque fiquei nervoso com você? Você está disposta? Ela, não, ela já estava, já me abraçou, me deu um beijo, eu aproveitei e dei 2, então ali ficou tudo bem, naquele momento. Agora, o que ela fez com o que aconteceu da parte dela? Ela mencionou o que aconteceu, quis saber de mim por que eu fiquei nervoso, então eu disse para ela, eu tinha dado uma ordem para elas, elas desobedeceram a ordem e eu estava acertando com elas. Não tinha disciplina, como avô, não faço isso é coisa dos pais. Eu estava dando uma correção, uma disciplina verbal. Estando conversando com elas, ela interferiu. Ela falou, porque não sei o quê, ela deu um palpite lá sobre aquele assunto. Isso não é importante, ela não podia ter dado. Se eu estiver errado com a minha filha, com o meu neto, com a minha neta, naquilo que eu estou falando, o outro tem que esperar. Porque a divergência, olha só, a divergência é natural dos diferentes, mas ela não pode se tornar uma interferência, porque senão ela desrespeita o conceito, a opinião, o modo de ver desta pessoa. Então, naquele momento, quando alguém tira a autoridade do outro, mesmo que esteja errado, vou repetir, quando o pai interfere na educação ou disciplina que a mãe está dando num filho, ainda que o pai esteja errado, quando ela interfere, ela desrespeita esta pessoa e ela tira a autoridade dos dois. Ela não está tirando só a autoridade dela por ter interferido, ela está tirando a autoridade do conjunto chamado pai e mãe, que no mínimo tem que estar em harmonia na execução. Então, se ele estiver errado ou ela estiver, aquele que está executando, o outro não interfere. Porque a interferência não é cooperativa. Tem interferência e colaboração. A colaboração só é bem-vinda quando o outro pede. Se eu virasse naquela conversa e dissesse, vovó, você falou para elas diferente? Isto é uma solicitação de participação, de cooperação. Eu não fiz isso, não fala. Então, naquele momento, quando ela disse isso, eu expliquei para ela o que aconteceu e disse que nós já tínhamos tido um incidente antes que ela tinha interferido. Ela falou, nossa, eu não percebi que eu fiz isso com você. Olha que coisa, eu só estava olhando você falar com elas, eu sabia que tinha tido outra coisa e eu quis corrigir. Essa não é hora de corrigir, porque ela desautorizou o meu gesto. Agora, se depois do incidente ela me chamasse ao lado e dissesse, olha, eu queria te avisar que aquilo que você falou, eu falei diferente para elas. Eu quero pedir desculpas, que na verdade eu não sabia que você tinha dito isso e eu desautorizei você quando falei com elas. Aí esse indivíduo
que tinha dado a ordem e que disciplinou de maneira inapropriada, porque a avó tinha desautorizado, ele volta às meninas, fala com elas e diz, olha, eu quero pedir desculpas porque eu chamei a atenção de vocês, mas a vovó tinha liberado, só que ela não tinha falado comigo. Então, eu quero dizer para vocês, como nós tínhamos combinado, vocês deviam ter dito para ela que o vovô já tinha dito isso para vocês. Vocês não disseram. Então, a disciplina, a repreensão, foi porque vocês não foram honestas com ela. Aí, corrigimos, elas entenderam, mas se ela não tivesse interferido, eu não teria ficado nervoso e não teria havido essa necessidade. Agora, eu quero voltar ao ponto principal. Por que eu não devo achar um culpado? Quando eu caminhei e refleti, o centro das minhas atenções eram nas minhas dificuldades. Então, deixa eu parar com você para refletir. Qual deve ser o centro da sua dificuldade? Você, não o outro. Porque no princípio da nossa palestra, você entendeu que ninguém muda alguém. Nobody change anybody. Ninguém muda alguém. Não existe isso. Eu não vou mudar meu esposo. Eu não vou mudar minha esposa. Aliás, eu não vou mudar o meu filho. O meu filho é inteligente, ele precisa ouvir de mim a opinião que eu tenho sobre algo que ele está fazendo que seja errado, e ele tem que ter o direito de opinar, mesmo estando errado, dizendo por que ele pensa daquele jeito. E sou eu, pai, tutor, orientador, adulto, que tenho que fazer perguntas para ele, para a criança, para que ela pense naquilo que ela disse e reflita nas consequências antes de eu sentenciar as consequências. Porque se eu sentencio, parece que eu estou ameaçando para ela fazer o que eu quero. E se eu faço com que essa criança pense no que eu disse, ela cresce como indivíduo respeitado, com capacidade intelectual, ainda que ele tenha 2 ou 3 anos. A linguagem para uma criança de 2 é de um jeito, a de 3 é diferente, a de 4 é diferente, a de 5, a de 8, a de 11 é muito diferente, a de 14 é diferente mais ainda. Mas terei que dialogar com ele para que ele entenda no que nós estamos lidando é uma divergência de visão. A minha, porque eu sou mais experiente, a dele, porque é inexperiente. Não vou chamá-lo de imaturo, apenas vou fazê-lo perceber a imaturidade pelas minhas perguntas. Como as minhas perguntas ele não as pode responder, ele conclui sua imaturidade sem ser acusado, porque imaturidade não é uma coisa gostosa de ouvir, mas ele conclui. E ao concluir, ele repensa e vai querer estar comigo para eu ajudá-lo naquilo que eu estava dizendo que era para ajudar e não respeitei a capacidade de pensar, de raciocinar que ele tem. Então vejam, no incidente em que nós temos o caso meu e da Yara, quando eu voltei da minha caminhada e apresentei para ela a minha culpa, vamos fazer um número aqui qualquer, só por hipótese. Eu já conversei isso com ela e ela aceitou. Vamos considerar que como eu tinha dado a ordem para as meninas e eu estava corrigindo e ela interferiu desavisadamente, vamos considerar que a minha parte no incidente é 30% de responsabilidade ou de culpa. Eu não gosto muito de culpa, porque a culpa pressupõe intenção. Vamos colocar responsabilidade. E da Yara, 70%. Quando eu saí, caminhei e trabalhei a minha culpa, não achei a dela, não visualizei a dela, não valorizei a dela, não enalteci a dela, não me protegi na dela, mas eu me concentrei na minha. Os meus 30% eram 100% do problema que eu queria resolver. Então eu voltei, falei para ela do meu arrependimento, da minha tristeza, da minha vergonha, que eu me conformo com isso, que eu luto contra mim e vou continuar lutando, e eu precisava do perdão dela para entender que eu tinha chance. A concentração nos meus 30, que foram 100% da confissão, fizeram ela perceber que os 70% dela eram 100% dela. E foi ela que quis, por si mesma, trabalhar a sua responsabilidade. De novo, não estou chamando de culpa, ela quis trabalhar a sua responsabilidade depois que eu retirei a minha. Mas vamos fazer ao contrário, vamos admitir que eu a acusasse. Ela ia começar, antes de qualquer pensamento sobre si, ela ia procurar se defender. E talvez, eu estou aqui só, I'm just guessing, estou só imaginando que ela poderia começar dizendo, você não se dá conta quanto você é nervoso. E eu, como sou nervoso, que não quero ser, ficaria buzina, ficaria muito bravo, que ela está me acusando de uma coisa que eu sou fraco, que eu tenho dificuldade, que eu luto, você não me compreende. E daí eu começo a acusar, numa tentativa de defender-me,
ela está e eu estou num nível de discussão emocional que é tolo. A discussão emocional é tola, porque quando a emoção toma conta, a razão perde a força. Você se torna quase como um animal, só fica na tentativa de atacar, na tentativa de derrubar o outro. Eu preciso massacrar. Seu casamento tem duas ilustrações de prática esportiva parecidas. Você tem o tênis e você tem o frescobol. No tênis, eu bato com a raquete na minha bolinha, com a força que eu puder, com o efeito que eu puder, no canto que o outro não possa pegar, porque eu quero derrubar o outro. Eu quero ganhar dele, eu quero destruí-lo. E no frescobol, eu jogo a bola com o maior cuidado para que o outro possa pegar. Porque quanto mais tempo sustentarmos a bola em jogo, mais tempo nós dois ficaremos nos divertindo nesta brincadeira e seremos vistos pelos outros participantes como os ganhadores, porque conseguimos manter a bola no ar por 5 minutos, por 7 minutos, enquanto que no tênis eu quero destruí-la em menos de 1 minuto, eu quero destruí-la em 10 segundos, 1 segundo, 3 segundos. A busca da destruição do outro destrói a si próprio, porque esta vida, ela só funciona nos relacionamentos na cooperação. E a cooperação é fruto da humildade, da entrega e do serviço. A vitória, o domínio e a destruição é fruto do egoísmo, do egocentrismo, da busca do melhor para mim, outro que se dane, outro que se lasque. Não é saudável, não é sábio, não é prudente, não é útil você atacar o outro. Achar o defeito do outro, achar o erro do outro não te ajuda. Mas que bom seria se você conseguisse achar o seu, a sua dificuldade. Demorado demais para responder, apressado demais para responder, falante demais, não espera o outro completar a sua frase, quieto demais, o outro pergunta, fica meia hora esperando, o outro faz a pergunta e dá a resposta de tanto que demora. Se você diz, nossa, eu demoro mesmo para responder, deixa eu trabalhar isso, eu falo muito, deixa eu me controlar na minha linguagem. Você começa a olhar para o outro como alguém que quer ajudar com aquilo que você tem dificuldade. E uma das maneiras mais gostosas de você se ajudar no processo de ajuda do outro é admitir. Ó, querido, eu quero te dizer que eu tenho essa dificuldade. Então me dá um sinalzinho, faz um sinal para mim quando eu fizer isso, porque eu quero que você saiba uma coisa, eu não quero fazer isso. Na verdade, eu não gosto que eu sou tão forte nessa tendência aí. Eu quero controlar isso, me ajuda, por favor. Isso é admissão, eu estou num processo de concentração na minha dificuldade. Agora, vamos admitir, e eu quero aqui fazer com isso de maneira muito honesta, porque eu tive isso com os meus clientes. Um cliente passou a mudar a sua atitude, o seu comportamento. E o outro não fez isso. Voltou para mim e falou, escuta, mas ele não está fazendo. O outro não está fazendo. Eu falei, mas você está dependendo dele? Não é bem que estou dependendo. Você está dependendo. Você está perguntando para mim se o outro vai fazer ou não vai. Eu pedi para você, no início do nosso trabalho, força de vontade individual. Eu tenho uma condição com os meus clientes num tripé. Ninguém trabalha comigo sem esse tripé. Número 1, força de vontade individual. Você não pode depender do outro para aquilo que você tem que fazer. Você não vem me procurar para ajudar? Eu vou ajudar você. Eu não estou ajudando. Não existe um ser humano, não existe uma pessoa chamada casamento, nenhuma pessoa chamada família. Existe um indivíduo chamado filho, existe um indivíduo chamado pai, marido, mãe. Eu trabalho com os indivíduos. Você quer lidar com o seu problema ou você quer lidar com o problema do outro? Porque se for o do outro, eu nem vou falar com você. Ele não está aqui. Eu vou esperar que ele venha. Eu vou falar com ele sobre o problema dele. O seu é com você. A pessoa se assusta. Você está dependendo dele ou você está disposto a cooperar comigo? Não, eu estou disposto. Então vamos concentrar em você e não espere dela ou não espere dele. E uma dessas pessoas, às vezes é o homem, às vezes é a mulher, começa o processo de mudanças. Começa a olhar para si e dizer, nossa, eu tenho essa dificuldade mesmo. Admitir sem medo, com humildade, eu tenho essa dificuldade. Eu sou muito rápido, eu sou muito lento, eu sou muito bagunceiro, eu sou exagerado demais com a ordem da casa, eu sou exagerado com o dinheiro, eu seguro demais, eu sou gastadora, eu sou gastador. Os extremos reconhecidos pelas várias discussões e conversas são admitidos por aquele que tem o problema, com humildade, reconhecimento e confissão. Quando ele faz isso, e quando homens e mulheres no meu trabalho fizeram isso, vieram para mim, e eu quero dizer para vocês com muita alegria, alguns vieram para mim depois de 4 sessões, com mudanças significativas, e o outro nada ainda. Teimoso, resistente, às vezes o perfeccionista é o que mais demora a progredir no processo terapêutico. Trancado, teimoso, feito uma porta, e o outro progredindo. E vem para mim e fala, olha,
Falei, como é que você está? Eu estou sabendo, porque o outro me conta o que não faz. E me conta do que esse está fazendo. E agora eu chego para ele e falo, escuta, como é que você está se sentindo? Eu falei, você sabe que eu estou me sentindo muito bem? Mas como assim? Eu comecei a mudar o modo de me ver. E quando eu comecei a mudar o modo de me ver, sabe que o que ele faz não me incomoda mais tanto? Eu tenho tristeza, eu tenho misericórdia, eu tenho bondade, porque eu olho e penso, nossa, quando é que ela vai chegar no ponto que eu cheguei? Olha que maravilha como é que eu estou. Ou então, quando é que ele vai chegar, se é a mulher que progrediu, quando é que ele vai chegar? Eu estou numa situação que eu consigo olhar a dificuldade dele a ponto de oferecer cooperação e ajuda. Essa pessoa não depende mais do que mude as circunstâncias, ela mudou a si. Ela lida com a mesma coisa, a mesma situação, sem as mesmas emoções. Ela está num processo diferente de superação pessoal de suas fraquezas. E ela consegue, na luta destas, lidar com a outra. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então agora nós entramos no outro conceito, que é o próximo slide, que eu quero que você medite. Porque ele é profundo, é um conceito que Deus me deu, eu desenvolvi ao longo do meu trabalho com os meus clientes. Mas é um conceito para ser gravado, por isso que ele está escrito. O que de fato você quer pensar, nisso irá pensar. Ninguém pode saber ou imaginar o que você está pensando, a não ser você mesmo. Presta bem atenção. Ninguém poderá ou ninguém pode saber ou imaginar o que você está pensando, a não ser você mesmo. Nem seu cônjuge, ou filhos, ou pai, ou mãe, por mais íntimos que sejam. Pois quem conhece, diz a Bíblia, olha a Bíblia falando, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ok, neste texto eu vou deixar em pausa, que a maneira única de conhecer o que Deus pensa é tendo o Espírito Santo nos instruindo, nos ajudando na palavra. Eu quero deixar essa parte do texto em segundo plano. E eu quero entrar no plano principal que nós estamos discutindo. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito que nele está? O que é esse Espírito que nele está? Pneuma. Esta é a palavra original no grego. E ela significa alma racional, disposição mental. Então, o que você está pensando, o que você está querendo fazer, ninguém sabe. Quem sabe? Só você. E se você não trabalhar com isso, o outro, nas suas conclusões, interpretações, ele vai te atacar. Ele vai fazer com que você... Agora pode tirar para mim o slide e volta para mim, por favor. Você vai trabalhar algo... Onde é que eu vou aqui? Vou aqui. Você vai trabalhar algo do outro que você não pode. Você não sabe o que ele está pensando. Ah, mas eu estou com ele há 40 anos. Não sabe. Ah, eu estou com ele há 18 anos. Não sabe. Ah, mas a gente namorou 5 anos antes e agora estamos casados há 3. Não sabe. Não sabe. O que o outro vai fazer neste momento depende do conhecimento acumulado e das emoções envolvidas. Por favor, não pense nisso. Você não vai conseguir. Mas tem uma maneira de mudar. E olha o que vai mudar. Olha agora como vai mudar. Reter um pensamento sobre o outro. Reter um pensamento sobre o que o outro fez, quis fazer, ou da intenção que tinha, irá determinar o que o outro é para mim. E assim será. Se eu mantenho um pensamento negativo sobre o outro, ele será negativo para mim. Se eu mantenho a ideia de que eu conheço as intenções dele, são essas que irão determinar o que o outro será para mim. E olhem isto, dificuldades interpessoais podem revelar problemas intrapessoais. Você não está bem resolvido no seu passado, no seu presente, e você está jogando em cima da relação. Ok, procura, por favor, uma ajuda, vai buscar um profissional que te ajude para você se achar, talvez, e ir à frente. Eu quero terminar a minha reflexão, que é, olhe para você, veja o que você pode melhorar em si, isso vai resolver a questão mais importante dos seus relacionamentos e vai evitar o conflito, ainda que você tenha algum desentendimento, mas você vai frear e voltar à ideia de que a divergência é natural. Olha esse texto da Bíblia, leve com você, a palavra de Deus sempre é a soberana sobre nós. Olha esse texto, com ele eu quero concluir, com ele eu posso deixar com você um conselho que não é meu, é do próprio Jesus e ele nunca falha. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos
de seu Pai que está nos céus, pois ele dá a luz do sol tanto a maus quanto a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sabe qual é a minha palavra final? Olhe para Deus e diga: Senhor, eu sou imperfeito, mas me dá sabedoria para lidar com essa imperfeição, dando o melhor de mim para essa pessoa que vive comigo, meu marido, essa pessoa que vive meu esposo, minha esposa, essa pessoa que vive comigo, meu filho, ou os meus pais, se eu sou solteiro, dá-me sabedoria. Porque quando eu lidar bem com os meus problemas, eu conseguirei ver as dificuldades dos outros, amá-los e oferecer a eles misericórdia. Porque isso vem de Deus e faz de você um filho dele. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. E continue ligado aqui, porque aqui tem muita coisa boa para você ouvir ainda hoje à noite. Amém.